Nesse vídeo, trazemos uma lista de exercícios onde vamos treinar as bases das funções trigonométricas. Essa primeira questão aqui. Encontre o comprimento do arco ABC. ABC. Tem um arco, mas os dois são pedaços de círculos de raios diferentes. O OA, o raio dele é 10 metros. Então isso aqui faz parte de um pedaço de um círculo de raio 10 metros. Enquanto esse arco BC faz parte de um pedaço de círculo de raio 15 metros. Olinha C, 15 metros. Enquanto OA é 10 metros. Então, esses aqui são os raios dos arcos, certo? Então, você quer encontrar o comprimento. Que fórmula você vai usar aqui? Essa formulazinha aqui, O comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. Observe que isso aqui é dado do problema. Então, os ângulos são dados, 30 e 120. Mas você, para usar a fórmula, então eu quero o tamanho do arco, que seria o S, O raio, os raios são dados, os dados aqui são os raios, E para usar a fórmula, você precisa do ângulo em radianos. Então, 30 graus. O primeiro comprimento desse arco aqui, o AB, 30 graus. 30 graus, como é que você converte grau para radiano? Você multiplica por π e divide por 180, Então, simplificando 30 e 180, divide cima e embaixo por 10, depois divide cima e embaixo por 3, fica um sexto de π, o π sobre 6, 30 graus, 120 graus em radianos, você multiplica por π, divide por 180, Então dá o quê? Multiplicando por π, divide por 180, dá 2π sobre 3, Você simplifica, certo? Simplifica, 2π sobre 3, divide cima e embaixo por 10, depois de cima e embaixo por 2, e assim vai dar 2/3 de π. Pronto, os ângulos estão em radianos, você pode aplicar a fórmula diretamente, O comprimento total do arco é o arco AB mais o arco BC. O arco AB, para o arco AB você usa a fórmula raio vezes o ângulo. O raio do arco é 10, vezes o ângulo, que é 30 graus, que é π sobre 6. Então, for usar essa fórmula aqui, nunca use o ângulo em graus, é sempre em radianos, certo? Mas o arco BC, o outro arco. O arco é raio vezes o ângulo. O raio é 15, agora o raio desse arco aqui é 15, esse comprimentozinho é 15, vezes o ângulo 120, que é 2π sobre 3. Então, faz uma continha simples. Observe que aqui eu posso deixar o denominador dessa segunda fração aqui, eu posso deixar tudo 6, que equivale a tirar o MMC, É só multiplicar em cima e embaixo essa segunda fração por 2. 30 vezes 2, 60, 3 vezes 2, 6. Pronto. Deixei com o mesmo denominador, Que equivale a tirar o MMC. Soma os numeradores, 70π sobre 6 metros. Se quiser um valor numérico aproximado, você substitui o π por 3,14. Então, o comprimento total do arco é 70π sobre 6. Então, só resumindo, pega o arco AB, soma com o arco BC. Para o comprimento do arco, você usa a fórmula raio vezes o ângulo. O raio é dado do problema, o desse aqui é 10, o desse aqui é 15, e o ângulo, basta que você converta para radianos para poder usar a fórmula, certo? Raio vezes o ângulo de um mais raio vezes o ângulo do outro, é só isso. Aí você acha o comprimento do arco, dados os raios, certo? Esse problema aqui, esse aqui, encontre a área do triângulo equilátero, lembrando 3 lados iguais, de lado 6. Ele é todo simétricozinho, Os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são iguais, Se são iguais, só pode ser 60, A soma tem que dar 180, 60 vezes 3, 180. Ele é todo simétrico. E ele quer que eu ache a área. Para você achar a área, você tem que achar a altura. Lembrando que a fórmula da área é o quê? Base, que é dado, vezes a altura, que eu não sei, sobre 2. Então, o problema se resume a achar uma altura, Ele quer a área, então tem que descobrir a altura. A altura é fácil de descobrir. Observe que se eu traçar aqui a altura, e esse ângulo é 60. Então, se você separar esse triângulo aqui, que observe que é um triângulo retângulo, Retângulo. Então, eu tenho que descobrir a altura. Então, eu tenho que usar uma função trigonométrica em que não apareça a hipotenusa. A hipotenusa é essa aqui, Na frente do ângulo de 90. Ela não é dada, então a função trigonométrica não pode ser seno nem cosseno. Eu quero descobrir o H. Onde é que aparece os dois catetos? Um dos catetos eu tenho, eu quero o outro. Só pode ser a tangente, Então, a função que você vai usar é a tangente. Por quê?
A tangente de um ângulo é quem está na frente dele, cateto oposto, é o H, ó. Certo? O lado que está na frente do ângulo, sobre o lado que está adjacente, ou seja, ao lado do ângulo. 3. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? E a tangente de 60 você sabe. É só dividir o seno pelo cosseno de 60. A raiz de 3. Pronto. Aqui facilmente eu descubro o H, né? Multiplicando em x, né? Então, como é que você descobre a função trigonométrica que você vai usar? Você olha para cá e o que é que ele está pedindo? Está pedindo um cateto. O que é que ele deu? Ele deu outro cateto. Que 3 é esse aqui? Observe que é metade do 6, né? Certo? É esse triângulo aqui, ó. Certo? Se o comprimento todo é 6, certo? Então só pode ser 3, né? Pronto. Aí você multiplica em x, h é 3 raiz de 3. Pronto, resolver o problema. Ele quer a área do triângulo, base, que é 6, vezes a altura, que é 3 raiz de 3 sobre 2. Então aqui simplesmente, o problema se resume a descobrir uma altura. O que é que eu faço aqui? Separo esse triângulo, observo que esse comprimento daqui para cá é metade do 6, né? 3. Para descobrir a altura, eu tenho que usar a função trigonométrica apropriada. Como é dado um cateto e impede o outro, você vai usar a tangente. Encontre a área do triângulo isósceles. Tá? Triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, né? Dois lados iguais. Esses dois tracinhos aqui significam que esses dois lados são iguais. Encontre a base, é verdade, a base do triângulo isósceles. E dado o ângulo da base, 70, ó, isso aqui é 70, observe que aqui também é 70, né? Esse triângulo é simétrico em relação à reta aqui vertical. E ele, observe que ele deu um dos lados, 3, aqui é 3, né? 3 também. Pronto. Isso aqui é o dado do problema, essa figura aqui. Ele quer só a base. O que você faz? Separa esse triângulozinho aqui da esquerda, separando, né? Observe que se esse comprimento todo é x, o pedaço da esquerda é x sobre 2, né? Esse pedaço daqui para cá, ó. Então separei esse triângulo aqui, ó. Tá aqui. O que eu quero descobrir? X. Aí observe que o ângulo é dado também é 70. E esse comprimento aqui, obviamente, esses dois são iguais. O 3 é dado também, dado do problema. Então, tenho essa informação aqui, quero descobrir o x. Que função trigonométrica eu uso? Observe que ele deu a hipotenusa. Então, você vai usar quais funções aparecem em hipotenusa? Seno e cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e seno é cateto oposto. Certo? Seno não serve, porque o cateto oposto é esse lado aqui, ó. Não foi dado. Certo? Então eu vou usar o cosseno, né? Cosseno de 70, cateto adjacente ao ângulo, que é 70, x sobre 2, ó. Dividido pela hipotenusa, que está na frente do ângulo de 90, que é 3. Cosseno de 70, aqui eu consulto você consulta usa a calculadora, certo? Você vai multiplicar, aqui eu multiplico em x, ó. 3 cosseno de 70 é igual a x sobre 2 vezes 1. Você multiplica em x. 3 cosseno de 70, x sobre 2 vezes 1. Pronto. Como eu quero x, passo 2 para o outro lado multiplicando, né? Ele está dividindo. X é 6 cosseno de 70. Aí você vai na calculadora, multiplica o cosseno de 70 por 6. O x é 2,05. Pronto. Certo? Então, tendo isso aqui, como é que eu descubro qual a função trigonométrica adequada para usar? É uma que aparece a hipotenusa, já que a hipotenusa foi dada. Seno não serve, porque o seno, você pega o lado que está na frente do ângulo e não foi dado. Então, você pode ser o cosseno. A gente adjacente sobre hipotenusa. Esse problema aqui. Sabendo que o cosseno de 25 graus é 0,91, encontre as demais funções trigonométricas em 25 graus. Lembrando que 25 graus você pode escrever em radiano, multiplicando por π e dividindo por 180, né? Troca o π por aproximadamente 3,14. Então 25 graus corresponde a 0,436 radianos. Mas você pode trabalhar com ele em graus mesmo, certo? Pronto, eu tenho um cosseno e eu quero as outras funções. Seno, tangente. Ó, veja como é simples. Observe que 25 graus... Eu construo aqui o ângulo de 25 graus, né, no sentido positivo dos ângulos, né, sentido anti-horário. Então, está aqui o ângulo de 25 graus. O cosseno será a projeção desse ponto aqui, em que o ângulo corta o círculo, no eixo X, no eixo horizontal. Esse X aqui é dado do problema. É quanto? 0,91. Cosseno de 25 é esse comprimento X. Aí você separa esse triângulo retângulo aqui, ó, separa o triângulo. Aí você quer encontrar agora o seno. Lembrando que o seno é essa alturazinha aqui, ó. Y, que está aqui, ó, seno de 25. Então, achando o Y, você pode usar o teorema de Pitágoras, né? O seu x, que é o cosseno de 25, dado do problema, né? Aí usa y ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado,
é igual a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado. Tá, você passa o 0,91 para o outro lado, fica y aproximadamente 0,4146. Lembrando que o y já é o seno de 25. Então, achou o seno. Achou o seno, você acha a tangente. Observe que eu tenho um seno, o cosseno é dado, de 25, 0,91 é dado, o problema. E eu acabei de achar o seno. Divido um pelo outro, tenho uma tangente de 25. Geometricamente, quem é que seria essa tangente? Você prolonga aqui o ângulo, a reta do ângulo, né? E encontra aqui o eixo das tangentes. Então, a tangente de 25 seria esse comprimento aqui, ó. Nesse eixo aqui, no eixo das tangentes. Positivo, ó, porque está para cima, portanto, no sentido positivo. Cotangente, você inverte a tangente. Achou a tangente? Inverte, ó. Geometricamente, quem é que seria a cotangente? Você prolonga a reta aqui, que faz parte do ângulo, até encontrar o eixo das cotangentes. Então, a cotangente de 25 seria esse comprimento aqui, ó. Observe que maior que 1, né? 2 ponto alguma coisa, né? Certo? Maior que 1, que seria o 1 seria isso aqui, né? O raio do círculo. Positivo, porque aponta no sentido positivo do eixo das cotangentes. Negativo é daqui para trás, né? Secante. Ora, se ser o cosseno, que é dado o problema, você inverte o cosseno, 1 sobre 0,9 e acha secante. 1 sobre 0,91. Geometricamente, você tem esse ponto aqui, onde o ângulo corta o círculo, você traça uma reta tangente, e descobre onde essa reta corta o eixo X, que é o eixo dos cossenos ou das secantes. Então a secante seria esse comprimento aqui, né? Secante de 25. Maior que 1, ou seja, observe que 1 é o raio do círculo. É um círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1, né? Certo? Isso foi que me possibilitou achar o seno, né? É porque o raio é 1. Pronto, aí você achou a secante. Cossecante, inverte o seno. Tinha achado o seno, aí você inverte. 2,9. O seno é 0,41, substitui. E geometricamente, quem é que seria a cossecante? Olha a reta tangente ao círculo no ângulo, ponto do ângulo, ó. E a cossecante é esse comprimento aqui, ó. Positivo porque está para cima. Certo? Problema aqui. Sabendo que o cosseno de 120 é menos 1,5, encontre as demais funções trigonométricas. Eu dou o cosseno e quero seno, tangente, cotangente, cossecante. Bom, 120, lembrando que ele está no segundo quadrante, é maior que 90 e menor que 180. Aí você constrói aqui o ângulo de 120, e observe que o cosseno dele, do ângulo 120, é a projeção do ângulo no eixo horizontal, então é negativo, né? Como realmente como está aqui, né? O cosseno é negativo, certo? O seno de 120, ó, é a projeção desse ponto no eixo vertical. Observe que está para cima, é positivo. Mas você acha esse seno bem facinho usando o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse triângulo aqui ele é retângulo e o raio do círculo é 1. Círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1. Então você usa trigonometria nesse triângulo aqui, né? Usa o teorema de Pitágoras nesse triângulo, né? Cateto ao quadrado, ou menos 1,5 ao quadrado, mais quanto cateto ao quadrado, que seria o meu y, né? É igual o raio ao quadrado, 1. O raio é 1 por quê? Porque é um círculo trigonométrico, né? Então pronto, usando o teorema de Pitágoras, você acha rapidinho, você acha o y. Você acha o y. Cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, da hipotenusa ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado, né? Passo 1,5 ao quadrado, 1 quarto para o outro lado. Faço uma continha simples, y ao quadrado é 3 quartos, fica a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, o y é a raiz de 3 sobre 2, que coincide com o seno de 120, né? 120 graus, seno desse ângulo aqui, né? Positivo, ó, porque esse comprimento aponta no sentido positivo do eixo y, para cima. Certo? Então, o seno de 120 graus é positivo. A tangente, se você encontrar o seno e o cosseno, o seno a gente acabou de descobrir, o cosseno é dado do problema. Você divide o seno pelo cosseno, o seno a gente acabou de descobrir que é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é dado, é menos 1,5, ó. Divide um pelo outro, dá menos raiz de 3. Observe que o sinal da tangente já fica determinado se você souber o sinal do cosseno, que é dado, e o do seno, né? O do seno você sabe o sinal dele porque sabe que o ângulo está no segundo quadrante. E que o seno é esse número para cima aqui, esse comprimento. Para cima, então, positivo. Se fosse para baixo, seria negativo, né? Então, pronto. Sabendo o sinal do seno e do cosseno, fica determinada a tangente. Menos raiz de 3. Geometricamente, o que é que seria a tangente? Você pega um ângulo aqui, ele termina aqui, aí você prolonga a reta do ângulo. Certo? E ele vai encontrar o eixo das tangentes bem aqui nesse ponto. Então, a tangente é esse comprimento aqui, ó. Negativo por quê? Ó? Porque aponta para baixo.
Se apontasse para cima, a tangente seria positiva. Observe que o eixo das tangentes é esse, os valores das tangentes positivas é daqui para cima, e daqui para baixo negativo. A tangente desse ângulo seria esse comprimento aqui, né? Interpretação geométrica, né? E a secante, ora, se você sabe o cosseno é dado do problema, né? É um meio. Inverte um meio, menos o meio, né? Dá menos 2. A cossecante, você inverte o seno. Inverso do seno, né? Raiz de 3 sobre 2, aí você racionaliza, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Observe que, tendo o sinal do cosseno que é dado e o do seno, que a gente sabe, porque sabe que o ângulo está no segundo quadrante, o sinal das outras funções fica determinado. A secante, o sinal dela é o mesmo sinal do cosseno. A cotangente é o mesmo da tangente, né? E a cossecante é o mesmo sinal do seno, né? O que é que seria a secante? A secante geometricamente? A secante seria esse comprimento. Cadê o eixo das secantes? Secante. Tá aqui, né? Ó, esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento. Negativo, ó. Secante do ângulo menos 2, ó. Negativo porque está apontando para o lado esquerdo da origem. Se fosse para lá, seria positivo. A cossecante, ó, já é positivo. Já é positiva. Pô, positiva. 2 raiz de 3 sobre 3, ó. A cossecante seria esse comprimento aqui, ó. Esse é o eixo dos senos e das cossecantes. Então esse comprimento está para cima, então é positivo. Se tivesse para baixo, seria negativo. Então, resumindo, a secante e a cossecante, geometricamente você traça uma reta tangente ao círculo, no ponto que está o ângulo. Onde encontra o eixo horizontal, onde ela encontra o horizontal, você tem o tamanho da secante. Onde ela encontra o eixo vertical, você tem o tamanho da cossecante. Vamos para esse aqui. Encontre todos os ângulos entre 0 e 360 que tem seno 1/2. Seno 1/2. Olha, seno 1/2, onde é que está o eixo dos senos? Aqui na vertical. Mais 1/2, então esse do comprimento aqui, ó, para cima, ó. Certo? Aí você traça aqui um tracejado aqui na horizontal, aí você traça os raios em direção ao círculo. Ou seja, os ângulos têm que parar aqui e aqui. São esses dois ângulos que tem seno 1/2. Certo? Ou seja, ampliando aqui, ó. Então, o seno, você constrói aqui, bota o comprimento do meio, 0,5 no eixo do seno, como é positivo, seno 1/2, então é daqui para cima, né? Aí você procura que ângulos tem esse seno. São os dois ângulos que param aqui e aqui. Aí você lembra que o seno de 30 é 1/2. Então esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Então 30 graus é um dos ângulos. Certo? Mas observe que se eu construo um triângulo aqui, ó, e rebato para o lado esquerdo, certo? Esse triângulo do lado esquerdo é simétrico. Ela é simétrica, idêntica ao do lado direito. O eixo vertical é um eixo de simetria. Isso quer dizer que esse ângulozinho aqui também é 30. Ó. Então, quanto seria o outro ângulo, então? 180, aí volta 30, 150. Certo? Então, os dois ângulos que tem esse seno 1/2 seria o 30 e esse aqui, ó. 180 menos 30. 180 é meia volta, aí você volta 30. Então, dá 150. Então, em radianos seria como? 150 é 180 menos 30, você escreve 180 como π radianos, menos 30 que é π sobre 6. Aí escreve esse π aqui como 6 π sobre 6. Ou seja, deixa de ser π, né? Para deixar o mesmo denominador, que vale a tirar o MMC, né? 6 menos 1, 5 π sobre 6. Então os dois ângulos radianos seria 30 graus, π sobre 6, e 5 π sobre 6. São esses dois ângulos que tem o seno 1/2. É o que para aqui e o que para aqui. Certo? E para saber o tamanho desse ângulo, simplesmente você usa geometria, né? Sabe que esse é 30, esse ângulo é 30, esse aqui também é 30. É por simetria. Mas o sentido positivo do ângulo se mede a partir daqui, ó. Então eu começo daqui, vou até 180 e volto 30. Então paro aqui, ó, 150. Ou 5 π sobre 6. Então os dois ângulos que eu estou atrás é 30 e 150. Observe que ele fala os ângulos entre 0 e 360 graus. Né? Ó, você parou bem aqui no 30 graus. 30 graus. Se você parou no 30, se você der mais uma volta, 360, você para no 30 graus de novo. Então 30 graus e 30 mais 360 tem as mesmas funções trigonométricas, porque você para no mesmo canto no círculo trigonométrico. Se você pegar 30 graus e dar dois giros, um giro é 360, outro giro é mais 360. Ou seja, 2 vezes 360. Você para no mesmo canto também. Então, todos esses ângulos que eu paro aqui nesse mesmo canto, 360 mais 30, todos eles têm o mesmo seno e cosseno e tangente, as mesmas funções trigonométricas do ângulo 30. Eu posso escrever isso matematicamente da seguinte forma: ó, π sobre 6, que é 30 graus,
E π sobre 6 mais 2π. 2π é uma volta completa, 360, né? Vezes o inteiro. Ou seja, π sobre 6 e esse ângulo aqui, pegando n 1, 2, 3, 4, todos eles param no mesmo canto, que é aqui, ó. Quando pego π sobre 6, é esse ponto. Quando pego n igual a 1, π sobre 6 mais uma volta. N igual a 2, mais duas voltas. Todos param no mesmo canto. Então todos eles têm as mesmas funções trigonométricas. Mesmo seno, cosseno, tangente. Problema, eu quero os ângulos entre 0 e 360 que tem seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Observe como é simples. Eu quero o ângulo, os ângulos que tem esse seno aqui. Aí você descobre quem é o eixo do seno, o eixo vertical. Certo? Quem é os que tem seno raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é esse comprimento aqui para cima, positivo. Quem está no primeiro quadrante tem esse seno é 60 graus. Ó. 60 graus. Certo? Então os ângulos que tem seno raiz de 3 sobre 2 é os que param aqui e aqui. Mas não estou interessado em quem tem seno raiz de 3 sobre 2. É quem tem seno menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é esse comprimento aqui negativo. Ó. Certo? O eixo dos senos negativo é daqui para baixo. Né? Ou seja, eu estou interessado nos ângulos que param aqui e aqui. Ó. Certo? Ou seja, você rebate o raiz de 3 sobre 2 aqui para baixo. Certo? Então, a resposta do problema. Quais são os ângulos que param aqui e aqui? Observe que por simetria, esse ângulo aqui é 60, porque eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Essa informação eu tenho na cabeça, né? Certo? Mas esse ângulo aqui, por simetria, se você rebater esse triângulo para cá, observe que esse 60 é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse. Ou seja, esse e esse são idênticos, porque são opostos pelo vértice. Ó. Esse e esse aqui, opostos pelo vértice. Você poderia também pegar esse ponto e rebater aqui para baixo. Você ia ver que esse ângulo aqui é igualzinho a 60. Certo? Que é igualzinho a esse aqui. Ou seja, esses 4 pontos aqui são simétricos em relação ao eixo vertical. Então esse ângulo é 60. Pronto, então eu quero saber que ângulo para aqui e para aqui. Olha como é simples. O primeiro ângulo, o que para bem aqui, você dá uma volta aqui de 180, mais um pedacinho de 60. Pronto, é o ângulo que para aqui. Ó. Dá 240 graus. Em radianos, 180 é π, 60 π sobre 3. Certo? Bota um 3 aqui e um 3 embaixo, 4 π sobre 3. 4 π sobre 3 radianos é o que para aqui. Ou 240 graus em graus. Qual é o ângulo que para aqui? Lembrando que são esses dois ângulos que tem o seno igual a esse comprimento aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que para aqui? Como é simples? Você dá uma volta completa de 360 e volta 60. Dá uma volta inteira. Observe que eu meço os ângulos sempre a partir do sentido positivo, né? Dá uma volta inteira, 360 e volta 60, para bem aqui, ó. Ou seja, 300 graus. Em radianos, 362 π e 60 π sobre 3. Na hora que subtrair, 5 π sobre 3 radianos. Então, os dois ângulos que eu estou atrás é esse, 240 e 300. Esse aqui. Em radianos, 4 π sobre 3 e 5 π sobre 3. Certo? Só, esses dois que tem um cosseno igual a esse comprimento aqui negativo. Esse outro aqui. Encontre os ângulos entre 0 e 360 com cosseno menos 1/2. O cosseno é menos 1/2. Que é um eixo dos cossenos? É esse aqui. Quem é que tem cosseno no meio no primeiro quadrante? Aí você descobre, depois rebate para o outro lado. É 60 graus. Cosseno de 60 é 1/2, é o seno de 30. Então, mas eu não estou atrás de quem tem cosseno de 60. Então eu estaria atrás desse ângulo, que para aqui, e desse, que para aqui. Eu estou atrás de quem tem cosseno menos 1/2. Ou seja, esse comprimento aqui, ó. Os positivos daqui para frente, negativos, cossenos negativos aqui para trás. Eu estou atrás dos ângulos que tem um cosseno negativo, menos 1/2. Ou seja, os que param aqui e aqui. Aí usa a mesma simetria que a gente viu no programa passado. No primeiro quadrante é 60. Se esse ângulo é 60, esse aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Vamos descobrir que é o primeiro ângulo, que tem cosseno menos 1/2, que para aqui. Ó, 180, dá meia volta, 180, né? E volta a 60. 180 menos 60. Para bem aqui, ó. Pronto. É 120. Em radianos, π é 180 menos o 60, que é π sobre 3. 2π sobre 3 radianos. Então esse ângulo é 120 graus ou 2π sobre 3 radianos. O outro que para aqui, aí como é simples, né? O que para aqui, ó, você dá uma volta, meia volta, aliás, dá meia volta, 180, e mais 60. Pronto, parou bem aqui, ó. 240 graus. Em radianos, meia volta é π, 60 é π sobre 3. 4π sobre 3 radianos. Ou seja, eu quero descobrir os ângulos que o cosseno dá esse comprimento aqui, ó. Ou seja, o ângulo que para aqui e o que para aqui. Determine o seno e cosseno dos ângulos abaixo. É suficiente conhecer seno e cosseno no primeiro quadrante.
Eu quero seno e cosseno, por exemplo, primeiro, no item A, 4π sobre 3, que é o seno e cosseno dele. Você vai dar um jeito aqui de aparecer o múltiplo de π. 4π sobre 3, tu pode escrever assim, ó. 3π sobre 3 mais π sobre 3. Por que assim? Porque 3π sobre 3 é π, né? Certo? Π mais π sobre 3, ou seja, 180 mais 60. Então você sabe que está em que quadrante? Esse ângulo que eu quero as funções, está no terceiro quadrante. Então ele está no terceiro quadrante. Aí você descobre aqui, certo? Ó, terceiro quadrante. Que ângulo é esse aqui, ó? 180 mais 60. O ângulo para bem aqui. O 4π sobre 3. Está no terceiro quadrante. Ele é 180 mais 60. 180 mais 60. Então, o ângulo é esse. Se você prolongar aqui para o primeiro quadrante, observe que esses dois triângulos aqui são semelhantes. São semelhantes. Ou seja, aqui é 60, os dois têm semelhança. Então aqui é 60, aqui é 60, né? Então, o cosseno do meu ângulo é esse comprimento aqui, ó. O 4π sobre 3. É igualzinho o cosseno do 60, que para aqui. Só muda o sinal, ó. Certo? Então o cosseno do meu ângulo, 4π sobre 3, que para aqui, esse comprimento, ele é igual ao cosseno de 60, só muda o sinal, só que é negativo, né? O cosseno de 60 é o meio, é para frente, e o do meu, que é o que para aqui, é menos o meio. Pronto, achei o cosseno já. O seno de 4π sobre 3, observe que o seno já é essa altura aqui, é negativo, porque está para baixo. Ele é igual a essa altura aqui, ó, ele é igualzinho o seno do 60, só muda o sinal, porque o seno do 60 aponta para cima, o seno do meu aponta para baixo. Então você pega o seno de 60, que é π sobre 3, e multiplica por menos 1. O seno de 60, estou partindo do pressuposto que eu sei, né, raiz de 3 sobre 2, então fica menos raiz de 3 sobre 2. Então, só usando geometria, você consegue descobrir o seno e o cosseno desse seu ângulo que está em qualquer quadrante, conhecendo, certo? Ângulos do primeiro quadrante. Esse aqui, 5π sobre 3. Eu quero o seno e o cosseno. Aí, observe que 5π sobre 3, 5 vezes π sobre 3, né? Lembrando que π sobre 3 é 60, 60 vezes 5. 300 graus, ou seja, isso aqui é 300 graus. Π sobre 3 é 60, vezes 5, 300. Certo? É 300 graus. E eu quero o seno e o cosseno. Aí você vê aqui, ó, 300 graus está no quarto quadrante, esse aqui. Como é que você constrói ele? Você dá uma volta completa e volta 60. E volta a 60 graus. Certo? Então, seu ângulo, 300, para bem aqui. Se você rebater esse ponto para o primeiro quadrante, observe que esse ângulo aqui é 60, né? Esses dois triângulos são idênticos, né? Então aqui é 60, aqui é 60. Certo? Então o cosseno do meu ângulo, que é o que para aqui, que é esse comprimento, ó, é igualzinho o cosseno do 60, que é o que para aqui, ó, que é o mesmo comprimento. Certo? O cosseno do meu ângulo é o que para aqui, é esse comprimentozinho aqui. É igualzinho o cosseno do 60, que é esse mesmo comprimento. Então o cosseno do meu ângulo é igual ao cosseno do 60. Aí o cosseno de 60 é o seno de 30, é 1/2. Pronto, o cosseno do meu ângulo é 1/2. Certo? Agora o seno do meu ângulo. Observe que, como esse triângulo é igual a esse, o seno do meu ângulo é esse comprimento aqui, ó. É negativo. Certo? O ângulo para aqui. Ele é igualzinho o seno do 60, só que muda o sinal, né? Então o seno do meu ângulo é o seno do 60 multiplicado por menos 1. Certo? O seno do 60 é esse comprimento aqui, ó. Certo? Que eu partindo do pressuposto que eu sei o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, aí eu multiplico por menos 1, menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno do meu ângulo. Certo? Trigonométricas em 3π sobre 4. Observe, eu quero agora o seno e cosseno 3π sobre 4. 3 quartos é menor que 1. Isso aqui é um número menor que π, né? Menor que π. Certo? Ou seja, está no primeiro ou segundo quadrante. Vamos ver onde é que ele está. O π sobre 4 é 45 graus. É o π sobre 4 3 vezes. Ó, 45 mais 45 mais 45. Então, para bem aqui, ó. Então, o ângulo que eu quero é esse aqui. O cosseno dele é esse comprimento aqui, ó, negativo. E o seno é esse comprimento aqui, ó, positivo. Certo? Então, o ângulo que eu quero é o 3π sobre 4, ele para bem aqui. É só você pegar o π sobre 4, que é 45 graus, e pegar ele 3 vezes. 45 mais 45, 90. Ângulo reto. Mais 45. Pronto, 3π sobre 4. Certo? Então,
Observe que o cosseno do meu ângulo, que é o que para aqui, é igualzinho ao cosseno de 45. Só muda o sinal, ó. É igualzinho ao cosseno de 45, esse comprimento aqui, ó. Cosseno de 45 aqui, é esse comprimento, que é raiz de 2 sobre 2. Aí eu multiplico menos 1, cosseno de 45. Vai dar o cosseno do meu, que é o que para aqui, que é o 3π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2. E o seno do meu de 45, é essa altura aqui, ó, e são idênticos, ó. Os dois têm o mesmo seno, o meu e o de 45. Aí partindo do pressuposto que eu sei de 45, raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cosseno de 45, né? Pronto. Achei o seno e o cosseno do meu ângulo. Assim, e as outras funções trigonométricas, tangente, cotangente. Ora, se você sabe o seno e o cosseno e o sinal delas, você tira todo o sinal das outras, né? Todas as outras funções, né? Divide o seno pelo cosseno e acha a tangente. O sinal fica determinado, porque eu sei do seno e do cosseno. Inverto o cosseno, acha a secante. O sinal fica determinado da secante, porque eu sei do cosseno. Inverto o seno, acha a cossecante, que fica também determinado o sinal, porque eu sei do seno. Certo? Encontre todos os ângulos, né? Encontre todos os ângulos θ entre 0 e 360, tais que, item A, a tangente de raiz de 3. Certo? Tangente de raiz de 3. Vamos resolver logo o item A. Eu quero todos os ângulos menores que 360 com tangente de raiz de 3. O eixo das tangentes é esse aqui. Tangente positiva, raiz de 3. Então é um comprimento aqui, ó, para cima. Certo? Aí eu procuro os ângulos que tem essa tangente. Aí eu sei, no primeiro quadrante, tem um ângulo que tem essa tangente. 60. Se eu dividir o seno de 60 pelo cosseno, dá raiz de 3. Certo? Então, o 60, ó, a tangente dele é esse comprimento aqui, ó. Prolonga a reta do ângulo. Onde eu encontrar o eixo das tangentes é a tangente. Positivo porque está apontando para cima. Certo? Pronto. Mas tem outro ângulo que tem essa mesma tangente, é o que para bem aqui, ó. Dois ângulos têm essa tangente. É o que para aqui e o que para aqui. O que para aqui eu já sei de antemão, que é o 60. E o que para aqui? Simplesmente você pega 60 e dá meia volta. Ó. Não, meia volta. 60 mais 180. Certo? 60 mais 180. Já que, lembrando que o ângulo é medido assim, né? 60 mais 180, 240. Em radiano seria quanto? Esse ângulo que para aqui. 180 é π e 60 π sobre 3. Na hora que somar, 4 π sobre 3. Então esses são os dois ângulos que tem seno, que tem tangente raiz de 3. É o ângulo de 60, ou π sobre 3, e o ângulo de 240, ou 4 π sobre 3. São só esses dois. Os que param aqui e aqui. O item B, os ângulos que tem tangente menos 1. Observe. Isso aqui também é fácil de resolver. Que ângulos são esses? Ó, eu sei que a tangente de 45 é 1. O comprimento aqui, né, é 1. Que combina com o raio do círculo. Né? Círculo trigonométrico tem raio 1. Né? Certo? Mas eu não quero os ângulos que tem tangente 45. Porque seria esses ângulos... Tem tangente 1. Que seria esse que para aqui e o que para aqui. Eu quero os que tem tangente menos 1. Aí você pega esse comprimento e rebate para baixo aqui. Ó. Menos 1. Ou seja, eu quero os que tem essa tangente aqui. Certo? Como é que você faz? Observe que por simetria, se eu traçar um ponto aqui vertical, eu vou encontrar esse ponto, que está mal desenhado aqui, certo? Eu posso rebater esse triângulo para cá, esse ângulo é 45, 45. Então, por simetria, aqui 45, tudo 45. Certo? Qual os ângulos que tem tangente menos 1? Aí você, se você prolongar aqui, traçar uma reta aqui em cima desse ângulo, você vai encontrar o eixo das tangentes bem aqui no menos 1. Como esse triângulo e esse são idênticos, certo? Então são os ângulos que param aqui e aqui, ó. Que param nesse ponto e que param nesse ponto aqui. Que ângulos são esses? Primeiro, só olhando aqui, ó, o que para nesse ponto. É só pegar o 45 três vezes, ó. 1, 2, 90, 3. Esse ângulo aqui, ó. Daqui para cá. Aqui para cá. 45 vezes 3, 135 graus. Ou em radianos, 45 é π sobre 4 vezes 3, 3π sobre 4. A outra maneira de visualizar isso é, você dá meia volta e volta 45. Para bem aqui, ó. 135 graus. É o que tem tangente menos 1. O outro ângulo é esse que para bem aqui. Esse que para bem aqui, você pode visualizar de duas maneiras. Dá uma volta inteira e volta 45, é 315, certo? Ou então você anda 135 graus daqui para cá, 45 vezes 3, depois anda mais π, mais 180, mais meia volta, certo?
Anda daqui para cá, 135, 45 vezes 3. Depois dá mais meia volta. Vai parar bem aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó, 315. Certo? Que em radianos dá 135 é 3π sobre 4, mais o π é 180, dá 7π sobre 4. Então, quem são os dois ângulos que tem tangente menos 1? O que para aqui, que é 135, e o que para aqui, que é 315.